Bom dia a todos. Toda quinta-feira é um dia muito especial, porque é o dia da instituição da Santíssima Eucaristia. E a Santíssima Eucaristia é o maior milagre do amor de Deus. Antes de nós refletirmos sobre esse grande dom do amor de Deus, quero ler um trecho do discurso eucarístico de Jesus. Podemos dizer, o próprio Jesus preparou os seus discípulos para receberem esse dom na última ceia pela primeira vez. Essa catequese da primeira Eucaristia de Jesus encontramos no capítulo 6 do Evangelho de São João. Por isso, gostaria de ler uma parte do discurso eucarístico de Jesus. Podem levantar novamente para ouvir a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Palavra da salvação. Aplaudimos a palavra de Deus. Palavra de amor, palavra de vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, Jesus é o primeiro e melhor dos catequistas. E um bom catequista, para explicar os mistérios da fé, começa com uma experiência do dia a dia, né? O povo que estava ouvindo Jesus, já por 3 dias estava com fome, né? E Jesus se compadeceu deles. Os discípulos de Jesus disseram: manda-os embora para que comprem pão, não? Mas Jesus disse: não, vocês têm que dar pão para eles. E então, teve um menino com 5 pães e 2 peixes, que apresentou esses pães e peixes para o Senhor. E depois sabemos que o Senhor mesmo fez o milagre da multiplicação dos pães. Desses 5 pães e 2 peixes ficaram saciados 5.000 homens. 5.000. Né? Isso é incrível, não? E como Jesus fez esse milagre da multiplicação dos pães? Jesus abençoou, deu graças e depois pediu os discípulos para distribuírem os pães. Né? E ao distribuírem os pães se multiplicaram. Ao partir o pão se multiplicou. Esse milagre da multiplicação dos pães já aponta, já é uma prefigura do maior milagre do amor de Deus. Qual é? O milagre da Eucaristia. Todos nós podemos receber na Santa Comunhão o dom de Deus. A Santa Comunhão não é
uma parcela de Deus, algum dom especial que Deus dá entre outros dons. Não. A Santa Eucaristia é Deus mesmo. Deus que se dá a si mesmo a nós. Isto é meu corpo que é dado por vós. Isto sou eu que me dou a você porque eu te amo. Podemos ver como a Eucaristia é o maior dom do amor de Deus. Jesus, na quinta-feira santa, à noite, na última ceia, ele sabia que ia voltar ao Pai. Mas ele não queria deixar-nos órfãos. O amor não tolera distância, separação. Por isso, Jesus inventou uma maneira para ficar conosco. Todos os dias, até o fim do mundo. Inventou o mistério, o milagre da Eucaristia. Nesse pão, ele está presente. Está presente todo o mistério de Deus. Porque onde está Jesus, o Filho de Deus, encarnado, também está o Pai e o Espírito Santo. Como Jesus disse, se alguém me ama, será amado por meu Pai. E nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Então, na Eucaristia nós recebemos Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus que vem até nós. A Eucaristia é o milagre, não da multiplicação do pão, mas eu diria, é o milagre da multiplicação de Deus. Claro, Deus é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na Eucaristia, Deus se dá todo inteiro a cada um de nós. Só Deus pode fazer isso. Se uma mãe tem, assim, muitos filhos, às vezes fica difícil dar toda a atenção a cada um dos seus filhos, né? Ou tinha um formador, por exemplo, numa comunidade religiosa, o mestre dos noviços tem 12 noviços. Como ele vai dar atenção a cada um dos noviços, né? Acabei de celebrar a missa na casa de formação em Lavrinhas, né? Tem 33 formandos, não? Que estão fazendo o caminho na Canção Nova. Certamente não é fácil para os formadores dar atenção a cada um individualmente, dar toda a atenção, né? Tem que se dividir, né? Mas Deus não. Ele, por ser Deus, por ser amor perfeito, Ele consegue se doar todo inteiro a cada um de nós. Como se você fosse a única pessoa. Isso é o milagre da Eucaristia. O Papa João Paulo II disse, nós celebramos a sua memória ontem, né? Ele disse que mesmo Deus sendo onipotente, Ele não podia ter inventado no seu amor maneira mais perfeita de estar conosco, de se doar a não ser o mistério da Eucaristia. O mistério da Eucaristia é o ápice, o ponto culminante, a última palavra do amor de Deus. Como disse São João no Evangelho, Deus amou os seus que estavam no mundo e amou-os até ao extremo. Até ao extremo da Eucaristia. Na cruz, Jesus morreu por nós uma vez, né? Uma vez para sempre. É suficiente Ele dar a vida por nós na cruz para nos salvar dos nossos pecados, para abrir o céu, né? Para unir céu e terra. Mas na Eucaristia, Deus se dá a nós vezes sem conta. Sempre de novo. Por isso a Santa Teresa de Calcutá, ela disse, quando olhamos Jesus na cruz, podemos entender o quanto Ele nos amou. Mas quando recebemos a Eucaristia, quando estamos diante da Eucaristia, adorando o Deus que está conosco, podemos entender o quanto Deus me ama aqui e agora. Não?
O Deus infinito, Ele quis tornar-se tão próximo de nós. Ou contamos uma história de uma jovem evangélica de Anápolis, Goiás. Ela nunca tinha ido para a igreja católica, já tinha 17 anos, família da Assembleia de Deus. E uma vez nas férias, a sua prima católica, que morava em Brasília, a convidou para passar um tempo com ela nas férias, alguns dias. E a prima católica convidou essa sua prima evangélica para acompanhá-la para a missa, para a adoração. E essa prima católica disse para a sua prima evangélica: mas antes de irmos para a missa, para a adoração, você vai ler o Evangelho segundo São João, o capítulo 6, discurso eucarístico. Essa menina evangélica nunca tinha lido esse trecho, porque às vezes os evangélicos têm uma leitura seletiva da Bíblia. Nem sempre leem todos os trechos. Esse discurso eucarístico de Jesus é muito forte, não? Jesus disse: eu sou pão vivo descido do céu. E o pão que eu vos darei a minha carne para a vida do mundo. Então essa menina evangélica ficou muito impressionada com as palavras de Jesus sobre o pão da vida. Quando chegou lá na igreja, o Santíssimo estava exposto. Ela viu a hóstia consagrada no ostensório. Pensou: nossa, mas Deus não é um Deus distante, não? Deus é um Deus presente. Não? Deus está aqui. Ele é o pão vivo descido do céu. Que maravilha! Não? Deus realmente é o Emmanuel, o Deus que está conosco. Ela ficou impressionada. E depois, na hora da comunhão, quando a sua prima católica comungou, ela sentiu um grande desejo também de comungar, de receber esse Deus no coração. Não? Ele disse: nossa, os católicos são muito felizes, não? Eles podem receber Deus, não? Deus, não? O pão vivo descido do céu. Quando ele voltou para casa, os pais perguntaram: filha, como foram esses dias em Brasília? Você gostou das férias com sua prima? Disse: foram maravilhosos esses dias. Eu descobri Jesus que está presente na Eucaristia. Eu quero tornar-me católica. Os pais ficaram assustados. Você é louca? Não? Você nem conhece a nossa crença evangélica, nem conhece. Então, você vai primeiro estudar, né? E depois você decida. Na época ela tinha 17 anos. Então os pais obrigaram ela a fazer um curso assim, de teologia evangélica, né? Quando estava terminando o segundo grau, ensino médio. Mas ao mesmo tempo ela estudou também com livros católicos, porque queria aprofundar-se no mistério da Eucaristia. Depois de um ano, ela falou para os pais: agora terminei o curso que vocês me obrigaram a fazer, mas eu estou convencida mais do que nunca que é verdade. A Eucaristia é Jesus. É Jesus. Eu não posso mais viver sem Jesus eucarístico. Eu quero tornar-me católica. Os pais quase desesperaram, né? Porque toda a família são evangélicos, tem pastores na família, né? E pastoras, né? Aí eles começaram a chamar vários pastores, amigos, parentes, e à noite sempre veio um ou outro pastor, né? Para convencer a menina que eu queria dizer, isso é bobagem, não, não. E no final veio uma pastora protestante. Disse: mas essa crença na Eucaristia vem do demônio. Precisa expulsar o demônio dessa menina. Né? Infelizmente, alguns dos nossos irmãos evangélicos realmente não entendem nada que
o mistério da Eucaristia é o maior dom do amor de Deus, não? Qual foi o motivo do martírio dos proto-mártires do Brasil? Os mártires do Rio Grande do Norte. Foi a sua fé na Eucaristia. Porque na época, os evangélicos de cunho calvinista, eles perseguiram os católicos. Né? Porque para os protestantes calvinistas, o maior escândalo na fé católica é o mistério da Eucaristia. Eles dizem, nós estamos reduzindo o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, a um pedaço de pão. Estamos adorando um pedaço de pão. Isso é idolatria para eles, não? Então eles quiseram fazer os católicos abdicar da sua fé na Eucaristia. Mas sabemos, eles ficaram constantes, firmes na fé. Né? 2 padres e leigos, pais e mães de família, jovens até crianças, que morreram mártires da Eucaristia. Entre eles também São Mateus Moreira, que se tornou padroeiro dos ministros extraordinários da comunhão. Né? Quando lhe arrancaram o coração pelas costas, ele ainda rezou: bem louvado, adorado seja o Santíssimo Sacramento do altar. Então, muitos evangélicos não entendem que o Cristo é o maior mistério do amor de Deus. Quem podia entender, né? Compreenda. Aliás, quando Jesus fez o discurso eucarístico, quase todo mundo foi embora. Né? Maria não quis aceitar esse mistério. E depois Jesus perguntou aos seus apóstolos: vocês também querem ir embora? E qual foi a resposta de Pedro? Ele disse: Senhor, aonde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Realmente, o mistério da Eucaristia está muito além da nossa razão humana. Jamais uma mente humana podia imaginar que o Deus Todo-Poderoso chegasse no seu amor ao ponto de fazer um pedacinho de pão, de fazer nosso alimento. Imagina, não? Quem é Deus e quem somos nós? Que o Deus Todo-Poderoso, imenso, se faz o Deus pequeno, humilde, para assim entrar no nosso coração. Não? Mas isso é o mistério do amor de Deus, o maior milagre do amor de Deus. Deus é tão grande que se pode fazer tão pequeno. O Deus que é tudo se faz um nada para nos enriquecer com seu amor, sua vida divina. Então, essa menina evangélica, ela entendeu que a Eucaristia é o maior milagre do amor de Deus. E depois que esses pastores protestantes procuraram convencê-la, ela não se convenceu, né? Ela ficou firme na fé na Eucaristia. Depois ela falou para os pais no dia seguinte: agora basta, eu quero agora conversar com um padre católico. E nossa comunidade, nós temos um mosteiro, não somente em Belém, Mosteiro Belém, em Guaratinguetá, que fica perto daqui. Também temos outro mosteiro, Mosteiro Santa Cruz, em Anápolis, onde também temos adoração perpétua. Então ela foi a pé da casa dela até o mosteiro, 3 horas caminhando, para conversar com um padre católico. Naquele dia eu estava lá. Então a menina da portaria, a senhora que está lá, ligou para mim: padre, tem uma jovem que queria conversar com o padre. O senhor está disponível? Estou. Então fui lá na portaria. Essa jovem evangélica me contou sua história, sua fé na Eucaristia. E disse: padre, eu não posso mais viver sem a Eucaristia. Meus pais me disseram: se eu vou tornar-me católica, vão me expulsar da família, da casa. Mas
Eu não posso mais viver sem Jesus Eucarístico. O Senhor conhece uma família católica que me poderia acolher. Eu não posso mais viver sem Eucaristia. Graças a Deus, em janeiro, ela já completou 18 anos. E na festa de Santo Tomás, ela foi batizada na Igreja Católica, fez sua primeira Eucaristia. E foi muito impressionante. Depois que ela fez a primeira Eucaristia, ela ficou nessa intimidade com Cristo, não? Mergulhado, conversando com Jesus. Profunda oração. A missa terminou, o povo já saiu. A sacristã arrumou as coisas do altar. E no final, ela ainda estava lá, ajoelhada, nessa intimidade com Cristo Eucarístico. Depois a sacristã falou, menina, agora preciso fechar a igreja. Aí ela só se deu conta, né? Foi o momento mais feliz da vida dela, né? Essa intimidade da comunhão com Cristo. Desde então, ela não perdeu dia nenhum para receber Jesus todos os dias. E vários rapazes queriam namorar com ela, mas ela não deu abertura. Por quê? Ela sentiu que o seu grande amor é Jesus Eucarístico. Hoje ela já faz parte de uma comunidade religiosa e postulante, né? Porque ela está apaixonada por Jesus Eucarístico. Por que estou contando essa história para vocês? Porque nós católicos às vezes não temos essa plena consciência do grande tesouro da Eucaristia. A Eucaristia é tudo, né? É Deus que vem até nós. Deus que se fez tão pequeno para poder entrar na nossa vida, no nosso coração. E Deus que se dá a cada um de nós todo inteiro, não? Porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Não? O amor de Deus por nós é tão grande que Ele inventou esse milagre da Eucaristia. Milagre do amor. Por isso eu gosto muito desse canto que aprendi na Colômbia. Os colombianos cantam esse canto da Eucaristia. O refrão desse canto eucarístico é assim. Eucaristia, milagre de amor. Eucaristia, presença do Senhor. Eucaristia, milagre de amor. Eucaristia, presença do Senhor. Vamos cantar juntos, todo mundo. Eucaristia, milagre de amor. Eucaristia, presença do Senhor. Eucaristia, milagre de amor. Eucaristia, presença do Senhor. Quando Nossa Senhora aparecia em Fátima, dia 13 de maio, aos pastorinhos, no final da aparição, irradiava de Maria uma luz que envolvia os 3 pastorinhos. Essa luz que vem de Deus até nós por meio de Maria. E nessa luz, os pastorinhos, Jacinta, Francisco e Lucia, eles tiveram uma profunda revelação do mistério da Santíssima Trindade e da Eucaristia. Né? Eles ficaram tocados. E se ajoelharam espontaneamente, brotou do seu coração uma pequena jaculatória, que infelizmente não é tão conhecida no nosso Brasil. Que é bom aprendermos essa jaculatória, rezamos muitas vezes como os pastorinhos. Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Vamos repetir.
Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. O grande Papa, São João Paulo II, ele entendeu, intuiu, que a Santíssima Eucaristia realmente é um mistério da Santíssima Trindade, do amor de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o próprio Jesus, no discurso eucarístico, no capítulo 6 de São João, apresenta a Eucaristia como dom do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na primeira parte do discurso eucarístico, Jesus disse: não foi Moisés que vos deu o verdadeiro pão do céu, mas o meu Pai. A Eucaristia primeiro é o dom do Pai que nos dá o seu Filho, que alimenta os seus filhos com o pão do céu. Por isso, rezamos o Pai Nosso antes de recebermos a comunhão. Pai Nosso de cada dia, Pai Nosso que estais no céu, dai-nos hoje o pão de cada dia. Né? O pão de cada dia. O que é o pão de cada dia? Claro, precisamos alimentar nosso corpo, nossa vida física. Mas muito mais importante, alimentar a nossa alma, a vida da graça, a vida divina em nós, pelo pão do céu. O ideal seria receber a Santa Comunhão, não somente de vez em quando, no domingo, mas todos os dias. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Numa aula da primeira Eucaristia, uma catequese da primeira Eucaristia, uma criança levantou a mão e disse: Padre, por que Jesus na Eucaristia se fez pão e não se fez bolo? Porque bolo é uma coisa mais gostosa. Eu não sabia a resposta, né? Porque essa pergunta não está no catecismo, né? Mas Deus é muito bom, inspirou uma outra criança que me ajudou. Levantou a mão e disse: Padre, eu acho que Jesus se fez pão e não se fez bolo na Eucaristia, porque o pão é para cada dia, o bolo só para domingo. De fato, né? Deus se fez pão de cada dia. Né? Então, a maior graça da nossa vida é receber a Eucaristia todos os dias da nossa vida. Eu agradeço muitíssimo aos meus pais, porque desde pequeno nos levaram, a mim e minhas irmãs, para a missa diária. Né? E também porque, como o Papa Pio X permitiu, né? É possível uma criança, quando chega ao uso da razão, já pode receber Jesus, quando está preparada. Então, meus pais nos prepararam. Eu tinha tanto desejo de receber Jesus, né? Quando criança já, que finalmente, com a permissão do nosso pároco, eu pude comungar pela primeira vez, com 5 anos e meio, na quinta-feira santa, na missa da última ceia. Eu lembro esse dia, que maravilha, né? Poder receber Jesus desde então, todos os dias. Eu acho que os dias que não consegui comungar, talvez possa contar numa mão, né? É uma graça, a comunhão diária, receber Jesus todos os dias, né? Isso é o meu desejo para vocês. Eu entendo que muitos de vocês não conseguem comungar todos os dias por causa do trabalho, compromissos, mas façam o maior esforço, né? Aqui na terra não existe coisa maior, graça maior do que comungar Deus, né? É Deus que vem ao nosso coração para enchê-los com seu amor, sua luz, sua força, né? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eucaristia
e o dom do Pai, não? O Pai que nos dá o seu Filho. E em Cristo, Deus se torna presente no meio de nós, como rezamos na oração do Ângelus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Eucaristia é o sacramento da presença de Deus. Ele está realmente presente. Por isso temos a quinta-feira da adoração. Se Deus está presente na Eucaristia, a Eucaristia deve ser adorada. E os anjos não adoram somente o Deus no seu trono nos céus, né? Eternamente, né? Santo, santo, né? Mas também onde tem a Eucaristia aqui na terra, os anjos estão prostrados em adoração, porque o mesmo Deus na glória do céu e o mesmo Deus aqui na terra, né? O Deus imenso na glória e também aqui o mesmo Deus é o Deus humilde na humildade, na pequenez da Eucaristia. Por isso é importante adorar, né? Padre Jonas sempre dizia, quem não adorar não vai aguentar. Poucos metros daqui temos a capela da Sagrada Família, onde tem adoração perpétua. Foi o desejo do Padre Jonas que aqui na sede da Canção Nova, Deus seja adorado todos os dias, o dia todo, 7 dias por semana, 24 horas por dia. E graças a Deus, com a ajuda das irmãs, servas da alegria, né? A adoração perpétua voltou à Cachoeira Paulista. Uma bênção, a maior bênção, né? Podemos dizer, o coração palpitante da Canção Nova é Jesus Eucarístico sendo adorado, amado todos os dias. Da Eucaristia parte toda a força da cura, né? Da transformação. Né? E o coração pulsante da igreja é a Eucaristia, é Jesus. E o seu coração eucarístico. Vocês que moram aqui, ou perto da Canção Nova, aproveitem, né? Se inscrevam também para fazer horas, assumir horas de adoração, né? Sempre tem vaga ainda, né? E também não tem problema se num horário tem maior número de pessoas, né? Quanto mais pessoas adorarem Jesus, tanto melhor. Né? Hoje em dia, até existe a possibilidade como que de adorar Jesus Eucarístico à distância virtualmente, né? Tantas pessoas começam o dia já rezando o rosário com o Instituto Reset, né? Onde as irmãs rezam o rosário diante do Santíssimo Exposto, com Frei Gilson, né? Que sempre vem na Canção Nova também para rezar o rosário de madrugada. Né? É uma bênção, né? Começar o dia já adorando, rezando. Né? A adoração chama antecipação da visão beatífica no céu. Assim, vamos ver Deus face a face. Mas aqui na terra também já podemos vê-lo face a face. Na sua face eucarística. Na humildade do pão consagrado. Mas e o Deus, né? E o Emmanuel, o Deus conosco. Então, a primeira dimensão da Eucaristia é dom do Pai. Sacramento da presença de Deus, sacramento do Emmanuel. Segundo aspecto, segunda dimensão da Eucaristia é o sacrifício. A Santa Missa não é simplesmente um encontro entre amigos, uma reunião de família, também é, né? Família de Deus. Mas a Santa Missa é sobretudo o sacrifício de Cristo. Todas as vezes que participamos da missa, nós subimos ao Calvário. Estamos com Maria e João ao pé da cruz. Por isso, participar bem da missa também significa entrar na dinâmica do sacrifício. No ofertório, né?
Com pão e vinho é importante oferecer nossa vida, nossas alegrias e dores, tudo. Oferecer, colocar na patena, não? Para que nossa vida e toda nossa vida seja transformado, transfigurado e curado, assumido no coração redentor de Cristo. Não? Nós não podemos participar da missa como espectadores neutros, não? Como só olhando, não? O que está acontecendo ali, não. Devemos participar na missa como Maria e João, que estavam ao pé da cruz, unindo a sua vida ao sacrifício de Cristo. Certamente, muitos de vocês, também aqueles que assistem esse programa, vocês sofrem, não? Muitos sofrem em casa, ou nos hospitais, sofrimentos físicos, emocionais, espirituais. O Papa João Paulo II convidou os sofredores de participar intimamente da missa. Ele disse, vocês também são concelebrantes da missa. Não como os padres, não. Padres são concelebrantes no altar, mas quem sofre, não? Quem está unido com Cristo crucificado na sua vida é um concelebrante, como dizer, na sua existência, na sua vida. Né? Importante unir nossa vida, nosso sacrifício, nossos sofrimentos ao sacrifício de Cristo. E assim, também, nossa vida, nosso sacrifício vai tornar-se fecundo através do sacrifício de Cristo. Como Cristo nos salvou? Não em primeiro lugar pela sua pregação, seus milagres, foi pela sua paixão e morte na cruz. Por isso, quando Jesus morreu na cruz, na sexta-feira da paixão, às 15h, ele disse, tudo está consumado. Em cada Santa Missa, esse poder, né, do amor de Deus que salva, que transforma, que cura, se torna presente. Por isso, cada Santa Missa é uma missa de cura e libertação. Não somente aquelas missas especiais. Não? Toda missa é missa de cura e libertação. Porque a vitória de Cristo, o seu amor que vence tudo, que transforma, se torna presente. Importante abrirmos-nos ao amor de Deus, a sua força de cura, de libertação, de transformação. Cada Santa Missa é uma celebração da vitória de Cristo sobre o mal. E um derramamento das graças que vêm do coração aberto de Jesus na cruz. E nós devemos estar ao pé da cruz com Maria e João, como Maria e João, para receber essa torrente de graças e distribuirmos essas graças até os confins da terra. Para nós vale também o que disse São Paulo na carta aos Colossenses 1:24. Eu completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Não? Se você sofre, não se feche no seu sofrimento. Una seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Ofereça com Cristo ao Pai pela salvação da humanidade. Não? O mundo foi salvo pelo sacrifício de Cristo e nossos sacrifícios, nossos sofrimentos também devemos colocar dentro desse tesouro de Cristo, Salvador, do seu sacrifício. Por isso, participar da missa é exigente, não? Exigente. Significa seguir Jesus no caminho da cruz, não fugir da cruz. Não? Significa ouvir a pergunta de Jesus. Vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Vocês estão dispostos a me seguir no caminho da cruz? Vocês estão dispostos a permanecer ao pé da cruz como Maria e João? Muitas vezes na nossa vida, os sofrimentos não passam logo, não? Muitas pessoas pensam que agora vou rezar e
logo devo receber um milagre, uma cura, logo os problemas têm que se resolver na hora. Não, não é assim, né? Muitas vezes, Jesus pede-nos de segui-lo no caminho da cruz, de termos paciência, né? De estarmos com Maria e João ao pé da cruz. Eu lembro muito bem, isso já faz muitos anos atrás, quando fui em Medjugorje, na Bósnia-Herzegovina, esse lugar onde Nossa Senhora, Rainha da Paz, é venerada, né? Nesse lugar onde há tanta cura e libertação. Naquela época, quem presidia a missa era o padre Emílio Tardif, dos padres mais conhecidos da renovação carismática na época. Um padre muito ungido, que teve o dom da cura, né? Eu lembro aquela missa, depois da comunhão, ele proclamou algumas curas. Ele disse, todas essas curas acontecem na força da Eucaristia, da Santa Comunhão, né? E até uma pessoa que eu conhecia, ele estava paralítico, né? Na cadeira de rodas. Ele proclamou a cura desse meu amigo, né? Edmundo na época. Ele levantou, né? Ficou curado, né? Mas depois ele disse, o maior milagre não são as curas físicas que Deus agora está proclamando e concedendo. O maior milagre são as curas interiores. As pessoas que recebem agora a graça, a força de unir o seu sofrimento, o seu sacrifício com o sacrifício de Cristo para a salvação do mundo, né? Então vamos proclamar essa cura que vem do sacrifício de Cristo. Não é sempre a cura física, emocional, mas de entender o sentido também do sacrifício, do sofrimento na luz do sacrifício de Cristo que está presente na Eucaristia. A Eucaristia nos dá força, né? Uma senhora que sofreu muito com seu esposo maltratava ela, também sofria com um dos filhos. E uma vez, eu presenciei uma cena, né? O esposo até gritando com ela, até usando de violência física, né? Uma vez ela chegou até com o rosto inchado, porque o esposo tinha batido nela. Depois perguntei para ela, como a senhora consegue assim aguentar tudo isso, né? Depois ela me disse, padre, o senhor sabe, todos os dias de manhã eu vou na missa para receber Jesus Eucarístico. Ele me dá a força de aguentar, de sobreviver. Eu sempre peço a Jesus, Jesus, dá-me a graça de nunca odiar ninguém, também meu esposo, de só amar e perdoar e vencer tudo na força do teu amor. A Eucaristia também é sacramento da comunhão. Maior graça, receber a Santa Comunhão, receber Deus em nós, não? Jesus disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A comunhão não é somente para o momento da comunhão, mas Jesus vem para permanecer em nós. Por isso, vamos pedir a Nossa Senhora, né? Ajudai-me a também me tornar um sacrário vivo como tu. Eu gosto muito da terceira estrofe do canto eucarístico. Fazei-nos, Virgem Maria, fazei-nos, Virgem Maria, sacrários vivos da Eucaristia, sacrários vivos da Eucaristia. A Eucaristia como comunhão e dom do Espírito Santo que nos une primeiro a Cristo. E em Cristo nos une com nossos irmãos e irmãs, né?
É comunhão, né, entre nós. Por isso é importante a pessoa que comunga não pode guardar rancor, não pode estar brigada, não. Importante abrir o nosso coração para nossos irmãos e irmãs. Quem comunga a Cristo também, comunga com os irmãos. Eucaristia é comunhão também entre o céu e a terra, né? Na comunhão, nós entramos em comunhão também através de Cristo com os anjos e santos do céu, com Nossa Senhora, né? Une o céu e a terra. Só podemos louvar, agradecer. E, por fim, gostaria ainda de, mais uma vez, rezar com vocês aquela jaculatória que Nossa Senhora de Fátima inspirou para os pastorinhos. Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Todos? Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Se vocês querem se aprofundar ainda mais na espiritualidade, no mistério da Eucaristia, sob o guia do grande Papa São João Paulo II, quero recomendar a vocês esse livro. São João Paulo II é o mistério da Eucaristia, que eu tive a graça, o privilégio de escrever esse livro, lançar recentemente. Esse livro se encontra também as lojas físicas da Canção Nova, podem adquirir aqui, ou também na editora Cultura de Livros online, né? É um livro que vai ajudar vocês de crescer no amor à Eucaristia, a Jesus Eucarístico, de entender a grandeza e beleza desse dom, que é realmente o maior milagre do amor de Deus. E quero concluir com uma oração de São João Paulo II, a Eucaristia. Podemos levantar-nos, podem me acompanhar nessa oração. Nós vos adoramos, o admirável sacramento da presença daquele que amou os seus até o fim. Nós vos agradecemos, Senhor, que na Eucaristia edificais, reunis e vivificais a Igreja. Ó divina Eucaristia, chama de amor de Cristo, que ardeis no altar do mundo. Fazei com que a Igreja, por vós confortada, seja sempre solícita em enxugar as lágrimas de quem sofre e em amparar os esforços dos que aspiram pela justiça e pela paz. E tu, Maria, mulher eucarística, que ofereceste o teu seio virginal para a encarnação do Verbo de Deus, ajuda-nos a viver o mistério eucarístico no espírito do Magnificat. Que a nossa vida seja um louvor sem fim ao Todo-Poderoso, que se escondeu na humildade dos sinais eucarísticos. Agora vou dar a bênção para todos vocês e suas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Eucaristia, de São João Paulo II, de São Carlo Acutis, apóstolo da Eucaristia, dos nossos anjos e anjos da guarda, abençoe, proteja, ilumine, cure-vos, derrame sobre vós toda a força do amor
do mistério eucarístico, Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus,